dia, boa tarde, boa noite, galera. No ar mais um Total Mix Ferrugem DJ. Hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa que eu tinha vontade de entrevistar há muito tempo. Até porque ele foi, assim, um norte na minha vida de DJ. Quando eu comecei lá atrás, eu me inspirei muito nesse cara. E eu admiro muito ele. Para mim é o DJ top número 1 do Brasil. E é o pai do charme, que está lá no Rio de Janeiro, meu irmãozinho Corello. Corello DJ, é contigo, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, Ferrugem, é sempre um prazer falar com um amigo. O prazer é todo meu, meu irmão. Vamos falar um pouquinho de charme, uma coisa que quase você não entende? Não, que isso. A gente gosta de música, né? O charme faz parte. Ô Corello, como é a Pop Rio, você quando nós tocávamos juntos, mais ou menos na mesma época, na Pop Rio, você no Rio de Janeiro e eu em Niterói, do outro lado da Poça d'Água. Naquela época, foi naquela época que você começou a descobrir o charme começou a entrar na sua vida, correto? Na verdade, foi um pouco antes, Ferrugem. Na verdade, foi uma coisa assim de época de soul, né? Na época do soul, eu havia descoberto que eu gostava de música já há muito tempo, né? Eu já ouvia rádio, já no final dos anos 60, para o início dos anos 70, e eu descobri esse movimento de massa que era o soul, que eu me identificava muito. Uhum. Ocorre que na transição de dançarino de soul para discotecário de soul, o que primeiro me incomodava na época era que eu tinha que parar de dançar uma música para começar a entrar no ritmo da outra. Uhum. Isso como dançarino me incomodava, né? Porque o soul, o arranjo do soul, a métrica do soul, faz com que as músicas comecem com um hit repetido, tchan, 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 ou tchan, 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 para sair. Certo. E era quase impossível você unir essas duas cabeças, dizendo assim, entrada e saída de música. Então, os DJs simplesmente não sabiam que podiam colocar uma música dentro da outra, até pela falta de tecnologia para isso, né? Não existia um mixer, existia o corte no amplificador. Também não existia pré-escuta, a palavra pré-escuta não existia, né? Que ela já faz parte de um vocabulário, assim, de um tempo na frente, vamos dizer assim. A tecnologia que nós temos hoje, nós não tínhamos naquela época, né? Exato. No início da Pop Rio, a gente não tinha acesso aos equipamentos, mas já existiam equipamentos para isso, né? Tanto é que quando eu tocava no Sesc da Rodoviária, em 78, eu lembro que a gente tocava com um garra, né? E um mixer lá sem pré-escuta. E quando o meu baile mudou de domingo para sábado, eu pedi para o falecido Zé Maria que trocasse meu toca-disco por um modelo SL 1200, 1600. E eu já ainda era os Belt Drive, né? Ele não era, não sei se, eu não lembro se era Direct Drive ou Belt Drive. O 1600 e o 1800 eram bons toca-discos para mixagem na época, já eram bons, né? Não pode se comparar com o MK2 que surgiu depois, já veio do jeito que o DJ imaginava ser uma máquina de mudar de música. O que eu quero dizer é que é o seguinte, eu já havia tocado antes da Pop Rio em 2 tocadiscos Lenco suíços da aparelhagem do Philippe Planchon.
de forma icônica, eu posso te falar que esse equipamento, sim, icônico, Philippe Lanchon, ele alugava o equipamento para o Big Boy, para o saudoso Big Boy. Saudoso Big Boy. Dois tocadiscos Lenco, suíços, aonde a posição de 33 até 45 te dava uma falsa impressão, ou a impressão que você estava aumentando a velocidade da música ou reduzindo a velocidade da música em 33 ou 45. Né? Isso antes da Pop Rio. E ali eu peguei a noção que as músicas podiam ficar no mesmo beat, no mesmo BPM. Quando a Pop Rio, eu entrei na Pop Rio, eu já sabia mais ou menos que era possível colocar uma música dentro da outra. Né? Isso só virou realidade quando o Zé Maria trocou equipamento para 1600 e um mixer Tonos IC1, que dava o recurso da pré-escuta. Aí depois veio o IC2, o IC3, né, da Tonos, não lembra? Virou uma série, acho que parou no IC5, sei lá, eu não lembro. Eu toquei com o IC3, eu lembro que eu toquei com o IC3. Eram bons mixers para a época. Para a época tinha o blend, que você dividia o som. Botava uma música de cada lado, era né? legal. Mas e aí? Depois veio a Pop Rio. Aí da Pop Rio, no Charme, você deslanchou, né? Você criou o Charme pro Brasil. Não, mas né? verdade, essa história está mal contada, né? Porque eu não criei nada. Na verdade, o que eu me deparei com uma situação. Eu sou bom observador de tendências. Isso eu sei que... como é que eu vou te explicar? Eu sei o que está acontecendo ao meu redor. E naquela época eu percebia que o soul havia morrido em 76, 77. Veio um ritmo que você reconhece bem, que é o som dos cocotas. Uhum. Isso meio que foi a pá de cal, foi a disco music. Mas se você juntar o soul, já em decadência... mas por que o soul morreu? A música soul era muito rica até hoje. Até hoje se faz soul music nos Estados Unidos. Com certeza. Né? Só que o detalhe todo é que a dança soul não evoluiu. Por quê? Tratava-se de uma geração saída diretamente dos bailes hi-fi, Cuba Libre. Foi numa festa gelo em Cuba Libre. Certo. Entendeu? Whisky a gogo. É isso aí. Essa geração, que no final dos anos 60 fazia festinhas em garagens com luz acesa, o pai olhando, essas coisas, a dança, o corpo não encostava no corpo da menina, porque o pai estava ali, a luz estava acesa. Eles encontraram no Barulho do Soul um ambiente do tipo... uma liberdade sexual nunca antes experimentada, né? Porque você tinha a luz negra, o escurinho, você tinha o escurinho do baile, e você tinha o corpo colado. Então, normalmente, o resumo disso tudo é que o rapaz da minha época, o cara da minha época e a garota da minha geração, eles casaram com o primeiro namorado. Uhum. Aí logo e casaram no baile, né? Então, casaram, tiveram filhos, pararam de trabalho. Então, o público soul já foi murchando por ali. E é um mito dizer que o movimento soul era de 100% de negros. Eu diria que, no máximo, 60%. O resto era pardos e brancos. Aí você vê essa evolução de 77 para cima, assim. O movimento Cocota meio que pegou os pardos e brancos da zona norte do Rio de Janeiro e eles se identificaram com Hold Back the Water, do Bushman Turner Overdrive. Hold Back the Water. Tinha uma paradinha de mudar a letra, duplo sentido, e isso fez com que o soul enfraquecesse ainda mais. Aí você junta... não houve atualização do público, 40% desse público encontrou um novo som
se identificou com rock e outras tendências, e logo depois veio a disco music. Isso foi a pá de... que foi um movimento mundial, foi a pá de cal, no meu entender, na minha opinião, que meio que acabou com o soul music. Então eu estou falando de 79, onde a disco music já estava em decadência nos Estados Unidos por conta de um movimento chamado Disco Sucks, que é uma outra história, um outro programa. E você tem paralelo a isso grupos que vinham gravando desde o início dos anos 70, não o soul propriamente dito, mas um R&B, como é que se diz, segmentado dentro dos Estados Unidos. Né? Você tinha, na Filadélfia, você tinha o Philly Sound, né? Você tinha um R&B mais clássico, né? Você tinha o funk, que nada tem a ver com o soul, né? Pelo menos naquela época. Você tem grupos que no decorrer dos anos 70 tiveram que, grupos de origem funk ou R&B, que tiveram que, por uma imposição do mercado, gravar uma música de intenção disco nos seus álbuns de vinil. Com certeza, para acompanhar o mercado, né? A tendência do mercado. Uma coisa de mercado. Aí você pega esse grupo já no final de 79, tocando disco funk, uma coisa mais descarada. O funk, Do You Love What You Feel? Do You Love What You Feel? Rufus and Chaka Khan, sabe? Você vê que os caras funkeavam em cima de uma batida reta da disco music. Eles faziam o desenho por fora da batida reta. Aí dava o groove do disco funk. Eu encontrei esse cenário aqui no Rio de Janeiro com o fim da soul music, o fim do som dos cocotas, o fim da disco music. E, sabe, não existe. O que tinha na frente? As equipes de som de soul haviam morrido, as equipes de discoteca, querendo procurar um caminho. Digo, vou tocar aquilo que eu conheço há muito tempo. E fui resgatando grupos e músicas que eu tocava em casa, eu via em casa, desde o início dos anos 70, paralelo ao intermediário, né, no caso. Uma coisa mais intermediária, no caso, né? Não, coisas de BPM distintos mesmo. Você tem aí uma coisa assim, quase... O charme tem mais a ver com o som da Filadélfia do que com o soul, né? Mas no final todos se juntam, porque todos cantam com a sílaba acentuando, alongando a sílaba tônica da letra. Todos eles eram ricos em harmonia, em melodia. O que realmente difere o soul do charme que eu tocava era justamente aquela coisa da métrica, né? Porque o R&B do charme, ele tem 2 versos, uma ponte e um refrão, entendeu? E o soul normalmente não obedecia. Você pega uma música do James Brown, você vê que ele faz uma coisa assim meio que cortada, né? Ele tem um som próprio dele. E todos os contemporâneos do James Brown de soul, com raríssimas exceções, não respeitavam muito a métrica do R&B. Eles passavam para o R&B e colocavam aquela coisa grooveada do soul, que é belíssimo, é belíssimo. Eu gosto. Eu também. Marco Aurélio, eu tenho algumas perguntas. O meu programa tem só meia hora, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. Tá? Okay. Você lembra que na época do Orkut, eu fiz dei ali uma declaração no Orkut, tinha aquela área de depoimentos do Orkut, lembra? Já. E eu coloquei alguma coisa ali, tipo... O Corella é o seguinte, você no caso, você era o alvo a ser atingido para aqueles que não gostavam de você, certo? Ou era a meta a ser alcançada para aqueles que gostavam de você. Você era um cara realmente diferenciado. É diferenciado até hoje, certo? Hoje, os bailes charme no Rio de Janeiro existem. Aliás, os que estão espalhados pelo Brasil todo, em Florianópolis, nós temos o Sítio que faz alguns bailes charme, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina.
Tudo isso porque você começou uma história lá atrás, tá? Isso te levou a uma notoriedade que vem desde a época da Pop Rio. Inclusive, nós temos aí alguma coisa, temos uma participação tua também num carro alegórico da Portela. Como é que foi estar inserido naquele contexto de homenagem ao Rio de Janeiro, propriamente a Madureira, num carro alegórico da Portela para você? Como é que foi aquela experiência? Cara, eu normalmente sou uma pessoa assim meio estranho no mundo do carnaval. Eu acho lindo a manifestação popular, a cultura, essa coisa toda, mas eu sempre me senti assim meio que com o pé preso, entendeu? Eu não consigo, assim, ter a mesma animação que as outras pessoas têm. Samba não é a tua área, né? O lance da Portela foi uma homenagem ao bairro, né? E a manifestação cultural gerada por Madureira, né? Madureira é um caldeirão cultural. Você tem o jongo, você tem o pagode de raiz, você tem o pagode Mauricinho, você só não tem o funk. Por incrível que pareça, Madureira não tem funk. E o que é pior, se teve do outro lado da linha, onde o Rômulo Costa fazia um baile muito bacana da Furacão 2000, lá no ginásio de Madureira. Mas uma coisa que ficou ali, no tempo, parou ali, ficou. Né? No tempo do Charme para cá, o Charme tomou conta dessa parte, o hip hop encontrou seu espaço, e tem inúmeros DJs muito bons de hip hop atuam ou são criados em Madureira. Uma rapaziada que tem que se prestar atenção. Prestar atenção, bater palma, porque os caras são bons, realmente são bons, né? E foi isso. Eu só entrei porque fiz baile muito tempo na Portela, de Charme, fiz baile no Cine Show Madureira, aí ficou meio que, deixar o quadrado fora vai pegar mal. Aí eu subi no carro lá, fiquei, entendeu? Mas foi uma bela homenagem, eu não vou esquecer jamais, que é uma emoção de entrar na avenida, é uma coisa que é indescritível, é muito bonito. Ô, Corella, uma pergunta que eu quero te fazer. Aí no Rio, existe uma associação de DJs, seria, no caso, a Discoterge, não é isso? Isso. Tá. Funciona? Cara, só não funciona porque existe o elemento político no meio, né? Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, mas é mais ou menos assim. Você não é representado. Eu não sou representado como negro, né, na sociedade de uma forma geral, né? Eu sou estatística, sou número. O negro aqui no Rio de Janeiro é um paralelo do que eu vou te responder, né? Ele também tem lá seus problemas internos para resolver, para poder se tornar número, ter voz ativa. O DJ é a mesma coisa, né? O DJ ele não conseguiu, de uma forma, nenhum de nós fomos eleitos por algum cargo e que lá dentro pudesse explicar que o DJ é uma coisa interessante, é uma profissão a ser reconhecida, entendeu? Então, poxa, a gente não tem força política no momento para isso, a gente fica em cima de promessas. A Sandra Gal é uma guerreira, entendeu? É uma pessoa que ela briga muito pela nossa profissão, mas ela não encontra eco no meio de parlamentares que querem cuidar de si, entendeu? Querem lá, poxa, garantir o seu período na cadeira, né, que foi eleito, para poder juntar 2 mandatos e se aposentar, ter a aposentadoria plena. Tomara que isso acabe de vez na frente. Mas é só por isso. A nossa profissão não foi reconhecida. Algum idiota lá em Brasília disse o seguinte: qualquer um pode ser DJ, né? Igual como qualquer um pode ser político também, né? Basta ser mal intencionado, né? Exato. Acontece que eles nem precisam de sindicato, entendeu? Eles não precisam ser representados, né? Porque toda a estrutura de poder já protege, né? Corella, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. É uma pergunta que isso mexeu muito na minha vida como DJ, porque eu dei uma parada, eu dei uma estancada e depois de alguns anos eu voltei. E uma das coisas que me fez parar, Corella,
foi exatamente quando parou a produção de vinil e foi introduzido o CD no mercado. Porra, eu olhava para aquela coisa pequenininha, eu não me via tocando aquilo, né? Muitos continuaram, você continuou. Você sentiu esse baque também, a mudança do vinil para o CD? Hoje nós temos a tecnologia que nos deixa tocar com vinil novamente, certo? Mas você sentiu o baque da passagem do vinil para o CD? Principalmente em coisas que eu procurava em vinil, só começaram a sair em CD, só em CD. Né? Você até tinha esse tipo de música, mas no promocional lançado em Record Pool dentro dos Estados Unidos para DJs de lá. Né? Era uma coisa que ficou difícil, né? E a gente meio que começou a viajar. Eu comecei a viajar em 86 e não tive tanta dificuldade em comprar esses vinis, né? Que eles acabavam indo para a loja e ser vendido como saldo. Mas chegou um momento em que nem eu já não encontrava mais. Aí eu tive que me mergulhar no CD. O CD, por sua vez, teve lá o seu momento de upgrade em tecnologia, passou a fazer coisas que realmente eram interessantes, mas chegou um momento que também a máquina é um problema sério. Eu estou falando de CD e controladora. Né? Para o cara que gosta, ele é um mundo sem fim, né? Você consegue fazer uma série de coisas com uma controladora e com CDJ. O problema todo é que, para quem conhece a manha do vinil, a emoção do vinil, que está ligada a uma série de detalhes, de tipo capa, né? Vinil. Tá no sangue, você né, vê a Corella? foto. Acho que tá no sangue, cheiro... tá na essência do DJ que vem lá de trás, né? Exato. O DJ que vem lá de trás tem essa memória viva, né? E ele, quando pega o Cerato, quando pegou o Cerato, eu, por exemplo, quando peguei o Cerato, eu me vi realizado. Opa, eu vou ter o melhor dos dois mundos. Por quê? Em vinil, você não pode picotar a música do teu jeito. Tu tem que tocar a música no original. Tudo bem se você gosta. Tudo bem se você só gosta assim. Mas existem outras pessoas que... Eu, por exemplo, eu gosto de uma música com uma introdução dentro de um tempo. E tinha muito arranjo, tinha muito isso, custava muito até chegar no vocal. Aí tinha que esperar o break. Hoje em dia, não. Você faz a música do tamanho que você vai tocar, até porque a percepção humana, cara, é uma discussão de horas, né? Para você poder traçar os paralelos do que eu estou falando agora aqui para você. O ser humano, hoje em dia, o jovem que escuta música eletrônica, a cabeça dele é voltada para aquele tipo de música imenso, né? O cara tocando 4 horas seguidas, um longo set, isso é ótimo para eles. Mas para o público de black music, não. Né? O público de black music que dança música, ele quer ouvir todas as músicas, ou a maioria de músicas possíveis. Então, se você hoje em dia toca o primeiro verso, o segundo verso, o refrão, e o refrão já cai para o final da música, para o break, para o cara sair, ótimo, ele vai ouvir mais músicas, entendeu? Naquele período de tempo que ele está dançando. Essa é uma reclamação de muita gente que vou pegar e vou tentar dar o meu jeito. Tem coisas que não há como cortar, não há como editar. Você vai tocar um Make Live Worth Living do Mark Hill, ele tem tantas partes marcantes que não adianta editar. Você não vai tentar editar um Let's Groove do Earth, Wind and Fire, mas são clássicos. As músicas de hoje são feitas neste formato. A música mais longa tem 3h23, 3h30. Eu observei, por exemplo, quando eu estive contigo, você estava tocando lá no pier da Praça Mauá, tá? Que não se tocava mais que 2 minutos, 2 minutos e meio de cada música hoje em dia. É no máximo isso aí. E antigamente a gente pegava um remix e tocava a música quase que inteira, tocava 6 minutos de música. Isso é dinâmica, né, cara? Porque é o seguinte, você está dançando, você está lidando com várias cabeças. Aí o cara sai pra night, ele começa a beber, o estado dele muda, a percepção muda, né? Se toca uma música de 6 minutos, ele joga uma garrafa. Então você vê uma lata vindo na sua direção, crescendo, bum, você foi atingido pela lata de cerveja. Nunca aconteceu comigo. Mas você está lidando com a paciência das pessoas. DJ! Existe uma frase do Lulu Santos, de uma música, que ele diz que
o jovem, ele quer tomar o mundo feito Coca-Cola, né? É tudo muito rápido. Você pode perceber que até para uma conexão, você quer abrir um site, você não tem paciência. Demorou muito, tu desiste. Tu já acha que a tua banda larga está uma porcaria. Você não tem mais paciência. As pessoas não lembram de quando a internet chegou no Brasil, que você digitava um número, esperava 3 minutos, rezava uma Ave Maria, dava 3 pulinhos, para depois conectar. E não tinha tantos sites assim. E o nego ficava ali, amarradão, oh, que barato, internet. Hoje em dia o cara não tem paciência para esperar um site carregar. Não, se não o site tem, for não pesado... Você entendeu? Então, isso se aplica também com música. Por isso que se faz como é que se diz, o Justin Timberlake faz uma versão longa por fazer, entendeu? Mas que vão tocar 3 minutos e 30 no máximo, é o que vão tocar. O que eu observei era no máximo 2 minutos, 2 minutos e meio. Mas, DJ, você é muito conhecido também pela tua presença de palco, pelos teus trejeitos, certo? É uma coisa, é uma marca registrada do Corello, tá? E muitos tentam copiar, mas ninguém até hoje conseguiu. E eu quero dar o meu testemunho aqui, dizer que eu acho você hoje, aliás, acho você o melhor DJ do Brasil de todos os tempos, tá? Nossa! Não, obrigado. Sério, se for analisar época por época... Eu sou um DJ bacana de um segmento, né? Mas agradeço humildemente, né, o seu elogio, mas não, o gostar de música tá acima de certas coisas, entendeu? Então, veja bem, eu vejo grandes DJs tocando. Né? Não, o detalhe é que eu tive tempo para assimilar detalhes, pequenos detalhes. Por exemplo, você está tocando uma música aqui, toca o outro, daqui a pouco eu levo com uma música. Esse é o maior poder que o DJ tem, ele não usa. O poder de transportar você com um copo na mão, lá no canto do bar, há uma situação onde você tinha uma namorada bonita, que ela te deixou, sei lá qual foi a história, mas tu lembrou dela. A música fez você ir até aquele momento. Esse é o maior poder que o DJ tem. Jay, eu só tenho mais 1 minuto de programa, Jay. Entendeu? Eu só tenho mais 1 minuto de programa. Corello, aproveitando aqui para encerrar, quando é que nós vamos tocar juntos novamente? Faz tanto tempo que a gente não toca juntos, quem sabe uma festa em Florianópolis? Topa? Isso, dá um toque no cara lá, Você tem que descobrir uma rádio black lá em Florianópolis e me dá um toque, uma web radio, que eu boto meu programa lá e as coisas ficam mais fáceis. Ô Corello, eu nem vou colocar o clipe que eu prometi para você que ia colocar no programa, porque eu tô com o tempo estouradíssimo. Mas, se você me der a honra de ser entrevistado novamente, a gente vai conversar. Nós temos assunto para vários programas. E quem sabe eu não interrompo o teu sono uma outra vez, não é, meu irmão? Eu vou adorar, né, meu? Nossa amizade. Meu brother, valeu. Obrigado pela tua participação, pela tua paciência comigo. Valeu mesmo, Corello. Nós tivemos aqui hoje o maior DJ do Brasil, Corello DJ do Rio de Janeiro. Corello, pode ficar à vontade para se despedir do pessoal aí. Valeu, irmão. Abraço, Ferrugem. Um abraço a você que mora no sul do Brasil. Eu espero um dia fazer um som para você dançar, tá bom? Falou, meu irmão. Fica obrigado. Aqui um abraço, meu muito obrigado. Grande abração, Corello. Tchau, Total tchau. Mix. Ferrugem DJ.